Olá, iniciando mais um encontro de meditação, Meditação de Paz número 68. Nós vamos continuando o estudo do livro Por que o Budismo Funciona, e nessa parte nós estamos atuando de forma mais consciente, percebendo como nossa mente opera, especialmente hoje. A nossa mente egóica, o nosso eu, que eles chamam com E minúsculo, que seria a mente ego. E a mente ego é algo impermanente. Essa que é uma questão que é interessante a gente perceber por meio da meditação. Ela é volúvel e que surge continuamente como uma resposta ao ambiente, uma resposta àquilo que está acontecendo com a gente. Então, a mente ego está sob a ação de condições externas. É impulsiva, é automática e, muitas vezes, inconsciente. A mente ego está sob a ação dessas condições externas e nos domina quase o tempo todo, a menos que nos treinemos para perceber como isso acontece. Então, nós vamos agora entrando no estado de atenção plena. Você pode estar na sua sala de meditação, no seu ambiente. Observe o ambiente onde você se encontra. Observe o seu corpo. Coloque-se numa posição de atenção confortável, a coluna reta. Vá fazendo leves movimentos com os pés. Leves movimentos com as pernas, enquanto você inspira e expira. Ajuste bem o seu quadril, a sua coluna. Relaxe os ombros, relaxe os braços, as mãos. E continue atento à inspiração e à expiração. Relaxe o pescoço. Relaxa seu rosto, seus olhos. E vá inspirando mais lentamente e expirando também mais lentamente. E fazendo uma pequena pausa. Esse já é um treino para que nós possamos ir percebendo nosso corpo, percebendo nossa mente em operação, em atuação, percebendo o momento presente, aqui e agora. Então, sem pressas, sem ter nenhum lugar para chegar, dedicando esse tempo a estar presente com você, aqui e agora. Vá buscando uma posição confortável. Ainda nessa etapa inicial, ajustando seu corpo, dedicando esse momento a estar presente, dedicando esse momento a você, a seu aprendizado, a sua atuação no mundo. São apenas 30 minutos do seu dia ou da sua semana que você dedica a estar presente, a estar consciente, a estar sereno.
a estar plenamente atento, atenta a este momento, com gratidão, com alegria interna. Você vai percebendo também o ambiente em que você está, os sons, e deixe os sons do jeito que está, percebendo a temperatura, percebendo a época do ano, percebendo o dia, percebendo a noite. Observa que há um silêncio. À medida que você vai voltando para sua própria percepção, para você mesmo, você vai observando e percebendo um silêncio dos sons, um silêncio de sua mente. Vá dedicando esse tempo, agradecendo. Se existirem pensamentos, se existir algum sentimento, você simplesmente observe que eles estão aí. E aí você inspira, expira, relaxa e deixe tudo ser como é, da forma que é, sem querer mudar nada, mas presente nesse espaço interno que pertence a você e que você descobre dia a dia à medida que você vai treinando na sua meditação e no encontro consigo mesmo. Então, inspirando, expirando, e pequena pausa. Vamos fazer um tempo de silêncio para que você possa aprofundar neste processo interno. Hoje nós estaremos voltando nossa atenção para uma questão fundamental que nós já temos atuado, trabalhado aqui algumas vezes, que é perceber como que a mente ego, essa mente que reage, que atua o tempo todo pensando, resistindo, desejando, como que essa mente atua, porque essa mente é um espaço
que surge dentro de nós, já preenchido com uma série de elementos, ou seja, já chega com pensamentos, já chega com algum sentimento, com muita autorreferência, que é a gente pensando, eu sou isso, eu faço isso, eu sou aquilo, dizem isso de mim, o que vão pensar de mim. Então, todo esse processamento contínuo, constitui a mente ego. Então, a pergunta que se coloca é a seguinte: você consegue perceber sempre que isso acontece? Você consegue perceber como a mente ego atua através de você? Você percebe que é sempre uma resposta aos estímulos, uma resposta ao ambiente, muitas vezes são reações que acontecem diante de estímulos que vão aparecendo. Então alguém chega, diz alguma coisa, nós já reagimos, a gente ouve uma notícia, também já reagimos, surge um ruído, reagimos. E no próprio corpo, uma sensação, também reagimos. Antes mesmo de parar, observar o que está acontecendo, para ter uma resposta talvez mais condizente, uma resposta mais consciente em relação àquilo que acontece. Então surge uma impaciência, surge uma ansiedade, surge um medo, sempre como resposta àquilo que o nosso ambiente, o ambiente onde nós nos encontramos, está provocando. E mais, você se perde nesse fluxo contínuo de sentimentos e entra numa cadeia descontrolada de pensamentos, às vezes repetitivos. Então surge um pensamento, surge um estímulo, vai um pensamento, e esse pensamento surge um sentimento, e isso liga a outras situações, seja do passado, seja alguma questão relacionada a projeções futuras, e a mente vai caminhando e levando você como um processo automático, automatizante, e às vezes trazendo uma série de inquietações, e a gente às vezes começa a sofrer com aquilo. E às vezes a gente começa a ficar num estado de ansiedade, de preocupação, inventando histórias, inventando uma série de narrativas que nem sempre, e na maioria das vezes, não condiz com a realidade das coisas. Então, quantas vezes você consegue interromper esse automatismo mental? Então, primeiro é perceber que você às vezes está contando uma história para você mesmo, você está criando uma narrativa, você está relembrando alguma coisa, você está insistindo em sentimentos e aquilo toma conta de você. E você fica debatendo e repetindo esse processo continuamente. Às vezes até a exaustão. O que a meditação quer trazer para a gente é
é fazer com que nós possamos lembrar, perceber que isso está acontecendo e interromper o fluxo. Sair do famoso piloto automático. E por mais que a gente às vezes treine e sabe disso, grande parte das vezes a gente entra nesse fluxo e quando vê, a gente já está lá na frente. Mas o fato de relembrar, de perceber e atuar de modo a não entrar nesse fluxo, a não continuar nesse fluxo, já é um bom sinal. E a meditação é um treino para isso. Aqui, como eu sempre falo, é um laboratório para a vida diária. Por isso que é bom parar e pensar. E às vezes, se existe nesse momento, nessa fase da sua vida, nessa etapa da sua vida, alguma situação que esteja incomodando, e sempre há alguma coisa, é natural, faz parte do mundo. Então, se há esse processo, como que você está lidando com isso? Daí vem a questão. Você sabe o que está movendo este processo repetitivo, insistente? Você sabe o que move a mente ego? Você sabe o que move seus pensamentos, sentimentos? Em princípio, são desejos condicionados. Condicionados por sentimentos. Que resultam muitas vezes de um eu autorreferente. Um eu que está sempre se colocando no centro e tentando se justificar, se explicar. Um eu que quer as coisas ou que rejeita alguma coisa. Um eu que resiste, um eu que julga, um eu que apega. Um eu que olha só para si mesmo, às vezes com autopiedade, às vezes querendo atenção dos outros. E o papel, ou um dos papéis principais da atenção plena, é perceber que muitas vezes estamos ali representando, fazendo uma representação mental que não condiz com a verdadeira realidade das coisas. Isso ajuda a relativizar aquilo que parecia tão importante, tão forte, tão pesado, tão denso, tão intenso. Então a gente relativiza, inspira, expira e novamente inspira, expira e vai aos poucos acalmando a mente, serenando a mente, encontrando um pano de fundo onde tudo é silêncio e talvez aquilo que a gente tanto desejava não é tão importante. Ou aquilo que a gente tanto está rejeitando, tentando evitar, também não é tão importante. Depende de como a nossa mente vai pegando todas essas informações e processando. Então, quando a gente para, através da meditação, quando a gente para mesmo, a gente interrompe o fluxo e começa pelo corpo, pela respiração, essa parada começa por aí e vai passando para a mente, para os sentimentos. Quando a gente interrompe esse fluxo, a gente vê que não era tão importante. Talvez um caminho novo vai surgindo ali na frente. Por isso que nós falamos que através da meditação é possível tomar a consciência do que acontece, porque tudo acontece na mente, é como a mente recebe.
É a mente que vai criando essas realidades, essas interpretações. O fato está ali do jeito que é, mas a mente está tentando controlar, rejeitar, apegar, resistir. E se a gente conseguir encontrar a realidade das coisas, nós encontramos um espaço de liberdade. Então, tanto quanto se refere aos pensamentos, eles estão ali, a gente tem que lidar com situações, sentimentos, às vezes sentimentos abstratos, e também lidar com situações práticas, às vezes, questões práticas que estão sendo colocadas para a gente, que a gente tem que resolver. O quanto menos a gente resistir e perceber com clareza aquilo que está acontecendo, clareza de visão, melhor. Mas para isso é preciso parar, inspirar, expirar, perceber o fluxo, relativizar, perceber inclusive que muitas vezes a gente pode continuar existindo, vivendo, lidando, mesmo com aquelas coisas ali presentes. A gente não depende tanto delas quanto às vezes parece. Se for uma coisa prática, que tem que ser resolvida, vamos fazer o que precisa ser feito, mas sem resistir, sem criar uma, uma sensação de que aquilo é ruim. Fazer o que tem que fazer às vezes. Só isso. Se for relação com pessoas, com situações, vamos lá e convivemos com aquilo que precisa conviver. Mantendo sempre, mantendo sempre a consciência presente, a gente vai percebendo que a maioria das vezes o sofrimento vem da nossa resistência em lidar com aquilo, a nossa tentativa de um controle ou de querer que fosse diferente. Às vezes não tem jeito, às vezes é do jeito que é. Então, nos pequenos treinos que a gente faz, nos prepara para situações mais amplas. Em vez de querer que seja diferente, tem coisas que não tem jeito de ser diferente. A mente ego sempre está procurando uma forma de escapar, de evitar, de resistir, de controlar. E muitas vezes é melhor a gente lidar com a situação, perceber que aquilo existe e ir fazendo, ir atuando no mundo. Aí nós já tiramos mais da metade da carga, do peso, do cansaço, do desgaste, da emoção negativa que podia estar acontecendo diante daquilo, desde que nós consigamos perceber que algumas coisas precisam ser feitas e vão ser feitas. Algumas coisas são do jeito que são. Algumas pessoas são do jeito que são e a gente tem que lidar com aquela situação. Só isso. Parece simples, mas tudo é uma atitude interna. Por isso o tema de hoje, percebendo a mente ego e atuando com ela. Então o problema não está no outro, o problema não está na situação, o problema não está nas condições externas, mas como que nós lidamos com isso. É claro que às vezes a gente vai trabalhar e lidar para transformar essas condições, isso é importante, sim. Mas nós lidando sem sofrer com aquilo, sem ser dominado por aquilo, sem resistir e entregando. Então, por isso,
colocando essa questão que muitas vezes acontece com cada um de nós, talvez possa ser o seu momento, talvez possa não ser, mas sempre nós deparamos com alguma situação, grande ou pequena, mais intensa ou menos intensa. O que nós queremos mostrar hoje, em síntese, é que toda a reação que nós temos, o julgamento, a resistência, não nos ajuda, geralmente dificulta mais diante das situações que aparecem. Tem uma frase usada no livro que diz o seguinte: o que permite o avião voar não é remover a força da gravidade, mas saber conduzi-la diante dessa força. É isso que é a questão que nós precisamos saber lidar. Então, nós vamos encerrando aqui, conectando com o campo infinito, onde nós sempre estamos presentes, conectando com a mente infinita. Esse campo é um campo de psiquismo, é um campo de vibração, onde estão todos os seres. Então, ele é carregado de vários aspectos positivos, negativos. Mas vamos nos conectando com a vibração dos seres de luz, conectando com a mente infinita. E se tiver alguma questão que você considere importante nesse momento, seja uma questão prática da sua vida, uma situação, uma relação com alguma pessoa, seja uma doença, escolha uma situação, intencione que esse campo, na vibração da paz, da serenidade, da quietude, possa estar contribuindo para transformar essa situação. Então, sintonize, intencione essa transformação e retire o ego do caminho, ou seja, entregue, simplesmente entregue tudo isso no infinito campo e confie que as coisas vão acontecendo. As coisas vão aparecer na sua frente, porque nada está desconectado. A forma como você conecta é a forma como as coisas vão aparecendo para você, as ideias, as visões, os insights, as pessoas, os caminhos vão abrindo. E você retira a mente ego desse impedimento, que faz esse impedimento, e você entrega na mente infinita, onde você sempre está. Então vamos encerrando, deixo essa finalização para você continuar, se você assim preferir.